Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. E nesse vídeo nós vamos fazer o processo de indução das regras utilizando o Orange, mas agora na base de dados do censo. E como na aula passada nós já aprendemos a fazer a codificação no Orange, o que nós veremos agora é como fazer essa avaliação utilizando a interface gráfica. E nessa primeira janela, nós podemos clicar aqui no fechar e perceba que aqui nós temos todos os componentes visuais. Aqui é só para você trabalhar com dados. Aqui nós temos somente para visualização. Então tem vários modelos de visualização, como por exemplo o Boxplot, que é muito utilizado na estatística. Aqui nós temos também os modelos, que são os algoritmos, por exemplo, Random Forest, o KNN, Árvore, o CNN2. Aqui nós temos opções para fazer avaliação, como por exemplo a matriz de confusão. Aqui o teste e score, que ele já vai fazer a avaliação automática dos dados. E aqui em Unsupervised nós temos alguns outros itens, como por exemplo para você trabalhar com cluster. E o que nós vamos fazer é pegar esse componente file, soltamos ele aqui, basta que nós dê 2 cliques e aqui nós podemos puxar o arquivo. Então só que nós clicamos aqui, eu vou puxar aqui o census. E perceba que aqui ele já coloca os atributos, age, work class, ele já diz o que é numérico, o que é nominal. Aqui, inclusive, ele coloca os valores para os atributos nominais. E o que nós precisamos fazer é, para esse último atributo, que é a nossa classe, aqui nós vamos clicar onde tem Feature e nós vamos escolher Target, quer dizer que é o nosso atributo alvo. Então, clicamos no Apply. E aqui já podemos fechar. E agora nós podemos fazer algumas visualizações desses dados. Inicialmente nós podemos colocar um Data Table, que é aquela mesma estrutura que nós fizemos via código. E agora basta que eu faça essa vinculação. Então só clica, solta e arrasta. Se eu der 2 cliques no Data Table, ele tem algumas informações que nós temos 32.561 instâncias. Então, o que nós vamos fazer para gerar as regras é selecionar somente 3.000 dessas instâncias, porque o que acontece é que os algoritmos para a geração de regras eles são muito lentos. Isso nós discutimos lá na aula teórica. Então, se você utilizar todos esses 32.000 registros, você pode ficar muito tempo, talvez mais de 1 hora, para ele gerar todas essas regras, para essa base de dados. Então, o que nós vamos fazer será utilizar esse outro componente Data Sample, e a ideia é que ele vai fazer uma amostra da base de dados. Então nós vamos arrastar aqui do file até o sample, damos 2 cliques e perceba que ele vai dizer a porcentagem de dados que você quer utilizar. Então nós temos 32.561 linhas, então eu posso diminuir. Vamos colocar aqui 12%, posso clicar aqui em Sample, ele vai gerar 3.900. Então vamos diminuir um pouquinho mais, deixamos em 6%, 1.954, vamos deixar aqui em 8%, que são 2.605 instâncias. Aqui nós fechamos, podemos clicar aqui no Data Table, adicionar mais um Data Table, e podemos fazer essa vinculação dessa amostra para esse Data Table. Damos 2 cliques, agora nós temos 2.605 instâncias somente. Então é bastante interessante caso você queira fazer algum teste rápido, você tem uma base de dados muito grande, então você pode usar esse recurso. Agora nós vamos clicar aqui em Model e vamos escolher aqui o nosso CNN2. Então clicamos, ele vai adicionar o componente aqui. E agora é bastante simples para fazer a geração de regras. Eu vou puxar aqui da minha amostra dos dados com aqueles registros que eu selecionei e vou arrastar até as regras. Perceba que ele já coloca uma barrinha aqui que ele vai gerando as regras. Então o que está acontecendo agora é que ele está pegando todos esses dados e já está fazendo a geração dessas regras. E veja que só para esses
2.000 registros, ele já levou alguns segundos para ele gerar as regras. Se você utilizar a base de dados inteira, ele vai levar bastante tempo para ele fazer esse processamento. E se você quiser visualizar essas regras que foram geradas, nós podemos aqui na paleta Visualize, nós temos o CN2 Rule Viewer. Então é só nós arrastarmos aqui, ele vai fazer um processamento também. Damos 2 cliques e perceba que agora nós temos todas essas regras geradas. Olha só que interessante. Se a educação for do 1º até o 4º, então quer dizer que a renda, que a classe vai ser menor ou igual a 50. Aqui ele tem inclusive algumas estatísticas com a distribuição, aqui a probabilidade, que isso aqui pode ser utilizado para você avaliar qual é a confiabilidade dessa métrica, dessa regra, e aqui você pode ir visualizando todas as regras. Então o interessante de usar ferramentas como essa é que fica muito fácil para você visualizar. Ao invés de você fazer tudo via código lá no Python com o scikit-learn, com uma ferramenta como essa fica muito mais fácil para você tomar alguma decisão, você visualizar como que os teus dados estão. Agora, para nós fazermos a avaliação, eu quero saber o percentual de acerto, o percentual de erro. Então nós clicamos aqui em Evaluate, pegamos esse teste e score, então soltamos ele aqui. E basicamente o que nós vamos fazer é jogar as regras para cá. E o que também é necessário fazer é dizer de onde é que estão vindo os dados. Então eu pego da minha amostra e arrasto aqui direto para o test score. Ele vai fazer mais algum processamento também, que ele pode demorar um pouquinho também para fazer essa avaliação. E depois que ele termina o processamento, você pode dar 2 cliques aqui no test score. E aqui nós temos as métricas, inclusive você pode ter mais de um algoritmo, então se você adicionar mais algoritmos, ele vai te dar as métricas para cada um deles automaticamente. Aqui nós vamos olhar somente essa, que é o CA, que é o Classification Accuracy, que é aquela que nós estamos utilizando para os outros algoritmos. Nós temos mais algumas métricas aqui que no módulo sobre avaliação nós vamos discutir. Perceba que ele chega aqui em 78%. Só que é importante salientar que nós não estamos utilizando a base de dados completa. Então esse valor de 78% nós não podemos comparar ele com os resultados que nós estávamos utilizando com a base de dados com os 32.000 registros, porque aqui nós estamos usando só 2.600 registros. Aqui tem algumas opções de teste, como Cross Validation. O que ele está marcado é esse Random Sampling, que você coloca qual que é o tamanho do training setting. Ele está colocado aqui como 70%, quer dizer que ele vai ser utilizado para treinamento, 30% ele vai ser utilizado para teste. E aqui nós temos esse Repeat Train Test, quer dizer que ele vai executar 10 vezes o teste e vai tirar a média, que dá esse 78. Então ele executa 10 vezes, pega o resultado que deu para cada uma das execuções e daí ele tira essa média. Isso aqui nós vamos ver em detalhes lá no módulo sobre a avaliação dos algoritmos. E com isso nós fechamos essa videoaula, que você aprendeu como fazer os testes e utilizar o Orange, que é um software bem fácil, bem intuitivo. E aqui entra aquela questão que eu havia comentado lá no começo das aulas, que para você trabalhar com Machine Learning, com análise de dados, você necessariamente não precisa ser um programador, pois como nós vimos com essa ferramenta, você precisa somente entender os algoritmos, entender toda essa parte teórica, que você consegue fazer algumas análises bastante interessantes. Obrigado e até a próxima aula.